pastor Renato Vargas, ele deu 3 razões, e a última você vai se surpreender. 3 razões pelo qual você não deve ouvir a pregadora Vitória Souza. Isso aqui não sou eu que estou falando, é um pregador renomado, é um pastor renomado que entende e sabe do que está falando. 3 razões pelo qual você não deve ouvir Vitória Souza. Talvez você chegue aqui, mas quem é esse preto que tá, quem é esse negão aí que tá falando essas coisas? Talvez você não ache que eu tenha relevância ou tenha autoridade para falar. Então estou trazendo aqui para vocês pessoas que têm autoridade no assunto para falar sobre tal. Antes de prosseguir, seja bem-vindo aqui. A sua presença para mim é um grande prazer. Você é maravilhoso. A sua presença aqui me alegra. Então já deixe seu joinha aqui. Você não é inscrito, querido, está esperando que se inscreva. Vamos crescer junto aí, desmascarando as falsas pregações e aconselhando as pessoas a seguir o verdadeiro evangelho. Eu creio que depois dessa onda de vídeos que estão saindo aí, pastores renomados aconselhando essa jovem, ela vai mudar a sua pregação ou vai mudar de profissão. Vai mudar de pregação ou vai mudar de profissão. Vai ser coach de uma vez por todas. Pois bem, vamos lá. 3 razões pela qual você não deve ouvir as pregações da missionária Vitória Souza. A primeira razão, a menina Vitória Souza, que viralizou entre os evangélicos, escancara a fragilidade teológica dos cristãos. Penso que existe pelo menos 3 motivos por que um cristão não deve ouvir a moça. Então vamos lá. A primeira razão é o seguinte: a mensagem dela não é bíblica. A primeira razão é essa aqui. Talvez seja uma das mais importantes, mas a última você vai se surpreender. Por que uma das mais importantes é essa? Que a mensagem não é bíblica. Uma mensagem que se diz uma pregação evangélica, ela tem que envolver a Bíblia. A palavra de Deus tem que ser a principal fonte de revelação e inspiração. Muitas pessoas falam, mas isso aí é apenas uma ilustração pela qual ela faz ou ela está fazendo. Pois bem, nos vídeos que ela posta e viraliza, só tem ilustração, não tem palavra. Quem sabe durante uma hora que ela está pregando ali, a mensagem seja maravilhosa, seja falando de Cristo. Quem sabe, eu não sei, não vou falar que não é. Mas por que ela posta só esses vídeos que vai causar polêmica para ela? Porque ela sabe que aqueles vídeos curtos que ela posta é que as pessoas desejam ver para massagear o seu ego. Mas a mensagem que cura, a mensagem que renova a nossa alma, que nos confronta, é a Bíblia, é o Evangelho da cruz. Então, o ponto principal que um pregador precisa para pregar é a Bíblia. É o ponto principal. Talvez você não sabe nem falar direito, mas se você tiver Bíblia aqui e no coração, eu sei que você vai ter sucesso. Antes de prosseguir o vídeo aqui, deixa eu te dar uma receita maravilhosa para você, mulher ou homem que está um pouquinho acima do peso e precisa perder peso em questão de estética ou até mesmo em questão de saúde e não está se sentindo bem. Talvez está com uma baixa estima aí, está triste por ter tentado já perder peso e não conseguiu. Eu vou te apresentar aqui um método muito fácil de você perder peso e melhor, perder peso se alimentando, não ir na academia, não é caminhar, não é correr, não, é perder peso se alimentando bem. Mas como isso vai acontecer? Eu vou disponibilizar para você aqui um link, você vai entrar, você vai adquirir essa fórmula, você vai perder peso em 30 dias, vai secar a sua gordurinha. Quem sabe você precisa emagrecer por uma questão de saúde, você está com diabetes ou você está com colesterol e você precisa se alimentar melhor. Então já entra em contato aqui correndo mesmo, porque eu vou anunciar por pouco tempo isso aqui. Você vai sentir melhor, você vai se sentir mais saudável e melhor é se alimentando bem. Não é parando de comer, não. Você vai emagrecer se alimentando bem. Então entra em contato aqui correndo para você ter o melhor desconto. Então vai lá, prossiga agora assistindo o vídeo. Segunda razão pelo qual você não deve ouvir a missionária Vitória Souza: suas analogias são fracas e antropocêntricas e desprovidas de fundamento bíblicos. São antropocêntricas, desprovidas de fundamento bíblicos e fracas. Então, falar de Coca-Cola, falar de iPhone, falar de vaso de flor, falar de copos rasgados, isso é fraco e não tem nenhum respaldo bíblico
para isso. Então são analogias fracas que nós podemos fazer. São analogias que eu posso pegar essa caneta aqui e fazer uma analogia poderosa sobre ela e emocionar muitas pessoas. Mas porém nós devemos nos ater àquilo que a Bíblia diz. Nós gostamos de inventar muito quando vamos pregar. Nós gostamos de entonar uma voz de pregador. Nós gostamos de trazer a emoção através da nossa voz, ou trazer a unção através do grito. Nós gostamos de fazer isso, mas a palavra de Deus, ela somente lida com sabedoria e explicada na simplicidade, ela já traz um poder sobrenatural de Deus. Então, analogias fracas, antropocêntricas, que somente voltaram para mim, isso aqui já não é de Deus. Eu estou olhando para mim. A mensagem te leva até Deus. A mensagem tem que fazer você olhar para Deus, olhar para Cristo, não olhar para si. Não, eu preciso, eu quero, eu necessito e eu posso. Não, a mensagem da Bíblia é olhar para Deus. Essa tem que ser o único objetivo do pregador, é levar as pessoas a olhar para Cristo. No livro do Evangelho, acho que de Marcos, se eu não me engano, quando Pedro pula dentro d'água e vai ao encontro de Jesus Cristo, o que acontece? Ele para de olhar para Jesus um instante e começa a olhar pela força do vento. Naquele mesmo momento ele começa a se afundar. E o que acontece? Quando nós tiramos os olhos de Cristo, colocamos os olhos em nós ou na força dos nossos braços, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, ou maldito o homem que confia em si mesmo, nós começamos a afundar. E por isso que nós devemos ouvir uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem egocêntrica que fala com o nosso ego, mas sim devemos olhar para a mensagem que nos leva até Deus. Então vamos à última. Isso aqui é a última. Claramente ela usa do coach para falar em nome de Deus, sem contudo demonstrar conteúdo bíblico e teológico que glorifique ao Senhor. E penso que essa moça precisa de instrução, discipulado e um pastor de uma igreja que oriente a respeito da palavra de Deus. É um sábio conselho. O sábio escuta conselho, os tolos desprezam. Se você ouvir conselho de pessoas que sabem mais do que você, que são mais instruídos do que você irá crescer e ser abençoado. Se desprezar e confiar em si mesmo, você só vai quebrar a sua cara. Somente isso que vai acontecer, certo? Então vamos lá, queridos. Vamos recapitular tudo isso. Ele fala sobre que ela usam a palavra de Deus para pregar um coach. Vamos. Disse que claramente ela usa o coach para falar em nome de Deus. É muito fácil nós fazermos isso. Nós queremos dar credibilidade a alguma coisa no meio gospel, no evangelho, colocamos o nome de Deus. E se nós colocamos o nome de Deus, as pessoas passam uma ideia de confiabilidade, passam uma ideia de credibilidade. Tanto é, você não pode falar de Leonardo Salles, você não pode falar de nenhum pastor fanfarrão que ele diz: não toqueis tão ungido, não julgueis, pelo amor de Deus, não julgueis para não ser julgado. Porque coloca o nome de Deus no meio e eles viram santos, intocáveis. E as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Mas sábias são as palavras desse pastor. Que Deus possa abençoar ele e que a Vitória possa ouvir essas palavras e tomar para se guardar no fundo do seu coraçãozinho. Que Deus possa abençoar ricamente a vida dessa menina. Que Deus abençoe.